Graças e paz, queridos a todos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante de mais uma lição bíblica, né? A lição que vamos estar estudando é domingo que vem agora, será o dia 16 de março, amanhã de 2025. E a lição será sobre um tema que ele é muito extenso. Claro que não dá tempo de se abordar tudo aqui, mas vamos tentar detalhar o máximo daquilo que o nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, colocou para o entendimento melhor dos amados irmãos, alunos, né, e professores. A lição número 11, o dia, como já falei, é 16 de março de 2025. Antes de tudo, se for possível, se inscreva em nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo. Seja um missionário para propagar a palavra do Senhor a todos quantos tiverem acesso a este vídeo, tá bom? Queridos, o tema é a salvação não é obra humana. Há muita discussão, muitas vezes, entre calvinista, né, e arminiano sobre essa questão. Os arminianos acusam, o calvinismo acusa o arminiano de dizer que acredita-se que o crente é salvo, a pessoa, né, o ser humano é salvo pelas obras, e isso não é uma verdade. É preciso deixar muito claro isso, tá? Mas o assunto aqui, ele vai além disso. O texto áudio, ele nos diz, não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3 e 5. Está claro o texto, né? Está claro, acho que não precisa nem explicar mais nada. Mas a verdade prática nos diz, a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. É assim que entendemos e é assim que a palavra nos revela. Mas vamos ver outros meios aqui, outras maneiras de se entender e de entendimento de outros segmentos que acreditam de uma maneira que distorcem a palavra de Deus. Tá? Vamos lá. No primeiro tópico, a palavra-chave não poderia ser outra, né? Salvação, que significa livramento. Livramento que da ira de Deus, né? Da ira futura. Então, livramento do inferno, né? Da morte eterna. A introdução nos diz assim, que o apóstolo Paulo ele mostra nessa leitura bíblica, né? Da leitura em classe, e na leitura bíblica, na verdade, não é a leitura textual, mas a leitura bíblica, que tem Efésios 2, 1 ao 10, ele vai mostrar que o contraste entre o estado espiritual da miséria humana, né, e a restauração, a comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa agariar a salvação por meio de seu próprio esforço, até mesmo que se Deus não se revelar ao homem, o homem nunca entenderia Deus, não é verdade? Então, até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, se não por intervenção divina direta, ser claro, por meio do Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas antes disso, Deus abre esse entendimento desse ser humano. Vamos explicar melhor aqui no primeiro tópico, tá? A salvação, primeiro tópico, sob a graça de Deus. Olha só, amado. A descrição do estado espiritual humano, né? Paulo coloca aqui em Efésios. Aí o comentarista analisa aqui o versículo 1 ao 3, que vai dizer o relato da condição pecaminosa da natureza humana e confirma a extensão da corrupção do gênero humano, né? Estudado na lição passada, que o pecado passou a toda a humanidade através de Adão, mas hoje não pecamos o pecado de Adão, pecamos os nossos pecados. A grande verdade é essa. Então o apóstolo Paulo, ele emprega algumas expressões aqui para reforçar a dura realidade do pecado, mas eu vou entender aqui da maneira mais clara possível. Por exemplo, ele vai dizer em Efésios que estávamos mortos em ofensas e pecados, delitos de pecados, e andávamos segundo o curso deste mundo, tá? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Éramos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne, né? Desenfreados, não tinha esse limite. Éramos, por natureza, filhos da ira, certo? E a gente vai ver que isso aqui é uma triste realidade da raça humana. Segundo o subtópico diz mortos em ofensas e pecados, a gente vai ver aqui que as expressões e vos vivificou.
né? Ou seja, ele nos vivificou e nos vivificou juntamente com Cristo. Versículo 5. Revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. É por isso que o texto vai dizer, pela graça sois salvos, tá bom? Mas há algo que precisamos esclarecer aqui nessas expressões que Paulo coloca, né? Sobre mortos em ofensas e pecados, delitos de pecados, e mortos em nossas ofensas, não devem, é importante a gente lembrar que essas passagens elas não devem ser entendidas literalmente como uma morte física, certo? Porque se trata de uma metáfora aqui, e não de algo literal. Apesar de vai estar falando de uma realidade, né? Uma das figuras da linguagem, né, que é para descrever o estado da queda espiritual do homem, tá bom? Por morte espiritual, por exemplo, a Bíblia ela quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. A primeira coisa que o homem perde no Éden, quando peca, quando desobedece, é a comunhão. Ele perdeu a total comunhão com Deus, está separado de Deus. Aí a morte espiritual. Por isso que o texto vai dizer no hebraico, morrendo, morrerás. Primeiro a morte espiritual e depois a física, consequentemente da espiritual. Tá bom? Então, Paulo faz uma comparação aqui, não da morte física, né? Que alguém vai dizer, não, morto não pensa, não. Ele está falando da morte espiritual, da separação do homem com Deus. Então, a humanidade caída está separada de Deus. E não significa aniquilação espiritual total. Tá bom? Aí o comentarista coloca aqui no terceiro subtópico do primeiro ponto, vai falar que a exegese dos versículos do 8 ao 10. Vamos ver como é que cabe aqui a exegese, que a gente fala, é o texto falando pelo próprio texto. A gente não é colocar no texto aquilo que não está, mas é o texto falando por si só, tá? Então essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana, está claro aqui, ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores, ninguém. Mas a salvação é pela graça de Deus. Mas tem um detalhe muito importante que Paulo vai dizer, mediante a fé, certo? A graça de Deus e a fé é correspondida a essa graça. Entendeu agora? Em Jesus. E não vem das obras. A fé não é considerada uma obra, certo? Mas sim uma reação da graça de Deus na vida do ser humano. Então, pois não se trata de uma recompensa, certo? Uma boa exegese esclarece que a expressão isto é dom de Deus, não é uma recompensa pela sua fé, certo? É um dom de Deus. Vamos lá. Se refere à salvação, isto é um dom de Deus. Como afirma o respeitado, né, um erudito muito conhecido da língua grega, o A.T. Robertson. Ele vai dizer que a graça é a parte de Deus, enquanto que a fé é a nossa resposta a esta graça. Entendeu? Deus não vai crer por mim. Deus não vai aceitar algo por mim. Entendeu? Deus, a parte que cabe a Ele aqui na salvação, ao Senhor Jesus Cristo, é oferecer gratuitamente. A palavra de Deus vai dizer em Tito que a graça é manifestada a todos os homens. Agora, cabe a essa resposta, né? Dada através da fé, mediante a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, para que todo aquele que nele creia, né? Que Deus amou o mundo, deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha fé. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então vamos para o segundo tópico. Eu acho que está bem claro essa passagem aí para os irmãos, né? Vamos ao segundo ponto da lição. O segundo ponto da lição nos fala sobre soteriologias inadequadas na atualidade. Sotéria, né? Fala da salvação. E logia, ensino da salvação. Sotéria do grego, da palavra grega, né? Então, o primeiro subtópico do segundo ponto. Os reencarnacionistas. São muitos, né? Como o termo soteriologia, né, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados, tá bom?
inadequados sobre a salvação. Por exemplo, o primeiro deles é a doutrina da reencarnação, que eu acredito que hoje até o próprio Allan Kardec, se estivesse vivo e estudasse honestamente à luz da palavra de Deus e à luz até da própria ciência, né, ele estudaria sobre o DNA mitocondrial, né, que todos os homens vieram de Adão, de todas as mulheres vieram de Eva, tá certo? E aí ia se entender que como era que tanta gente ia reencarnar apenas de dois, né? Entendeu como é que é? Ia ficar essas duas almas reencarnando de duas pessoas, ia estar essa população toda. Então, é inadequado, né? Até à luz da própria ciência. Vamos lá. Ela é tão antiga quanto a humanidade originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo, no xiismo, né? Sikhismo, é defendida por Hare Krishna, né? E kardecistas e muitos outros. A gente vai ver que os adeptos dessa doutrina da reencarnação, ele tem em comum a busca da perfeição por meio de um processo evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Um outro detalhe muito importante que a gente poderia eliminar aí já, no sentido até, eu não digo nem na questão teológica, aí, nem na questão, eu digo na questão de raciocínio lógico. Se reencarna para melhorar, para ter uma conduta melhor, para se aperfeiçoar, e porque cada dia o mundo está de mal a pior. Era para estar tudo bem já, né? De lá para cá, esses anos todos. Tá bom? Então, é descartável, né? Mas vamos ver aqui à luz da palavra de Deus, o descarte qual é. Ele vai dizer aqui, ó, por exemplo, em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus, né? Dos reencarnacionistas. Trata-se de uma crença totalmente antibíblica, certo? Não tem respaldo nenhum e amparo nas Escrituras, tá bom? Que a salvação é pela graça mediante a fé e Jesus é o nosso Salvador, Senhor e Salvador. Só existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor. Vamos lá? Hebreus 9:27 vai dizer: ao homem está ordenado morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. Ele não morre e nasce, não, de jeito nenhum. Tá certo? Vamos lá. Segundo subtópico do segundo ponto. Os galacionistas. Os galacionistas eram aqueles irmãos da região da galáxia, tá bom? Os irmãos ficar claro aí. É o nome dado aos legalistas, né, judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Essa carta ela foi mandada para vários lugares. E esses judeus convertidos, né, ao cristianismo, ele queria que os gentios eles observassem a lei de Moisés como uma condição para a salvação. Né? Tem que guardar isso, tem que fazer aquilo, tem que se circuncidar para ser salvo. Então a verdade bíblica é que, aí, no caso deles, né, pelas obras da lei, né, a Bíblia vai dizer que nenhuma carne será justificada. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 2 e o versículo 16, que diz, ó, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Amém? Pela fé em Jesus Cristo. Vamos lá. Ainda aqui dentro dessa questão, a gente vai observar que tem o terceiro subtópico do segundo ponto, que fala sobre os gnósticos, né? Os gnósticos, no campo da soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, né? O maniqueísmo. O que é isso, né? Ele colocou aqui, é o fundador por Mani, é fundado por Mani, né? Em 216 a 276, na Pérsia, atual Irã. E seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. Veja bem. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Certo? A gente fala numa luta entre o bem e o mal.
Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, ou seja, a salvação dele vem pelo conhecimento, né? Que é chamado de gnosis, certo? Uma espécie de iluminação espiritual ilimitada, né? Alguns vão falar sobre a pedra filosofal do conhecimento, aquela coisa toda, né? Então cultuam a ideia da salvação estar através do conhecimento. E isso não é verdade. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento, segundo eles. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, né? A gente estudou em lições passadas, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus. Ele não é um inimigo de Deus à altura de Deus, tá? Entendeu? Ele é superior até aos homens, mas a Deus não, certo? E principalmente os homens sem Deus, porque com Deus somos mais do que vencedores, tá certo? Que tenha poder suficiente para medir forças com Deus e o seu Filho, Jesus Cristo. E a gente vai ver aí que a salvação é para todas as pessoas, pelo menos ela é oferecida a todas as pessoas. Isso aí a gente vai ver em Tito 2:11. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Tito 2:11 para entendermos essa questão. Ela é manifestada a todos. Essa é a grande verdade. 2:11 de Tito diz assim, Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. Claro que nem todos os homens serão salvos. A grande verdade é essa. Mas essa salvação ela é oferecida a todos os homens. Mas aos que correspondem a essa salvação, mediante a fé, será salvo. Amém? Então, vamos lá. Terceiro tópico da nossa lição. Tem outros textos aqui, mas vamos ver o terceiro tópico da nossa lição. Vai falar que as soteriologias inadequadas de hoje. Quais são elas? Tem sim, certo? Por exemplo, o islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Lembrando que boas ações são essas que eles pensam, né? Que tipo de boas ações são essas? Vamos lá. O Alcorão 13, né, 22 e 23, eles ensinam também ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores, Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Alcorão, página 2, 190 e 276. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação, né? Da morte expiatória do Cristo. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por méritos e pelas obras. Veja que coisa absurda. Mas a luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. No coração, que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus, conforme Romanos 10, 9 e 10. Vamos lá para Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Veja o que é que diz. Ele vai dizer assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Certo? E o 10 diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém, queridos? Então, é assim que se procede, é assim que a Bíblia nos ensina. E eu fico com a Bíblia e não com o Alcorão, tá bom? Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Vamos lá. Segundo subtópico do terceiro ponto. Segundo